Em nome do povo mariense, declaro abertos os trabalhos desta reunião. Esta é a 6ª reunião ordinária da 27ª legislatura. Agradeço a presença de todos e aos que nos assistem via Facebook. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Vereadora Ana Paula Torres Santos. Presente. Vereador Fábio José de Campos. Presente. Vereador Guilherme Caetano Braga. Presente. Vereador Elber Fernandes Borges de Campos, presente. Vereador José Ricardo Brito. Presente. Vereador Luiz Fernando Batista. Presente. Vereadora Maria do Carmo Cardoso. Presente. Vereador Neilson Gonçalves dos Santos. Presente. Vereador Rafael Ribeiro Martins. Presente. Solicito ao secretário que seja feita a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 3ª reunião ordinária. Ata da 3ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Maria da Fé, realizada ao 1º dia do mês de março de 2021, às 18 horas, no plenário da Câmara. Composta à mesa pela presidente Maria do Carmo Cardoso, vice-presidente Guilherme Caetano Braga e o secretário Elber Fernandes Borges de Campos. Feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Ana Paula Torres Santos, Fábio José de Campos, José Ricardo Brito, Luiz Fernando Batista, Neilson Gonçalves dos Santos e Rafael Ribeiro Martins. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por unanimidade. Proposições sem discussão. Indicações ao chefe do Executivo de autoria dos vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, número 19 de 2021. Que seja construído na Avenida Doutor Silvestre Ferraz, em frente à Mercearia do Murilo, um abrigo ponto de ônibus, número 20 de 2021, que seja construído às margens dos bairros Marmeleiro, Tijuco Preto e Grota, na rodovia Maria da Fé Cristina, abrigos de pontos de ônibus, número 21 de 2021, indicando a necessidade de construir a rede de esgoto e a rede pluvial da rua Hernani Cardoso Pinto, número 22 de 2021, indicando a necessidade de construir um banheiro na sede da Amaris, Associação Mariense de Resíduos Sólidos, número 23 de 2021, indicando a necessidade de fazer uma campanha de coleta seletiva, número 24 de 2021, indicando a necessidade de transferir o parquinho que está sendo retirado do centro da cidade para a Vila Felicidade, número 25 de 2021, indicando a necessidade de fazer uma operação tapa-buracos no asfalto no distrito Posses e no distrito Mata de Baixo, número 26 de 2021, a necessidade de patrolar a estrada ao lado do posto de saúde do distrito Pintos Negreiros, número 27 de 2021, a necessidade de construir bueiros em toda a estrada que dá acesso ao bairro Caetés, número 28 de 2021, indicando a necessidade de notificar a empresa de transportes Venetur para que as normas de enfrentamento da Covid-19 sejam aplicadas pela empresa no transporte público de passageiros. Indicação número 29 de 2021, de autoria dos vereadores Guilherme Caetano Braga e Elber Fernandes Borges de Campos, indicando ao chefe do Poder Executivo a necessidade de construção de faixa de pedestres nas proximidades da Escola Estadual São José, no distrito Pintos Negreiros. Número 3. Moção de pesar aos familiares de Tomás Amorim Faria da Silva, dado o seu falecimento. Proposições com discussão. Requerimentos à presidência desta Casa, de autoria dos vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, número 28 de 2021, requerendo cópia do livro de atas do controle interno da Câmara Municipal referente aos últimos 4 anos, número 29 de 2021, requerendo cópia atualizada da relação de patrimônio da Câmara Municipal, número 30 de 2021, requerendo cópia detalhada da rescisão do ex-assessor jurídico desta Casa, Dr. Ricardo Vitor Ribeiro, número 31 de 2021. Ao chefe do Executivo, enviar a esta Casa um plano de análise de trânsito, apresentando quais medidas estão sendo tomadas para melhorar o tráfego dos veículos no município.
número 32 de 2021, de autoria do vereador Guilherme Caetano Braga, requerendo ao chefe do Poder Executivo informações sobre a aquisição de um veículo ambulância de resgate 0 km, tipo C, marca Renault, modelo Master, em decorrência do processo licitatório número 73 de 2020. Requerimento número 33 de 2021, de autoria dos vereadores Fábio José de Campos e Guilherme Caetano Braga, reiterando o requerimento número 4 de 2021, de 18 de fevereiro de 2021, cuja resposta dada pelo Poder Executivo foi parcial e não respondeu ao que segue. Requerem informar quando serão retomadas as obras referentes ao processo licitatório número 69 de 2020, pregão 1 de 2020, que contempla o calçamento de trechos rurais em vários bairros, mas que está com a execução das obras paralisadas e inacabadas em 2 trechos no bairro São João e 2 trechos no bairro Serraria. Requerimento verbal de autoria da vereadora Ana Paula Torres Santos, requerendo da presidente desta Casa Legislativa cópia da decisão do presidente responsável pela mudança da sede da Câmara, com prévia consulta aos demais membros, cópia do requerimento da maioria dos vereadores da época pleiteando a reunião agora em caráter temporário em outro local, como sua aprovação pelo plenário, embasamento legal que autorizou a celebração do contrato de locação por 120 meses para sediar a Câmara Municipal de Maria da Fé. Moções. 1. Moção de apelo a toda a população, incluindo líderes comunitários, líderes religiosos, comerciantes e a cada pessoa em particular, para que cada um se conscientize e faça sua parte diante da grave crise vivenciada em nossa região, especialmente agora, em que o índice de transmissão da doença aumentou e a taxa de ocupação dos leitos para tratamento da doença estão praticamente esgotados. 2. Moção de congratulação a Romualdo Gaspar de Moraes pelo lançamento do livro O Mistério do Lobisomem. 3. Moção de congratulação a Iriama Ferraz Campos pelos serviços prestados como secretária municipal de saúde durante os meses de janeiro e fevereiro de 2021. Após os requerimentos e moções, foram aprovados por unanimidade. Tribuna Livre. Fez uso da tribuna livre o senhor Omar Gomes Teixeira, que se inscreveu para falar sobre revisão do plano de cargos e salários do funcionalismo público, insalubridade para odontólogos e situação atual da odontologia na estratégia de saúde da família. Grande expediente. Todos os vereadores se inscreveram e usaram a palavra. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrada a reunião ordinária que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual. Câmara Municipal de Maria da Fé, 1º de março de 2021. Aqueles que estiverem de acordo com a ata, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Passamos agora à leitura das correspondências. Não há correspondências, senhora presidente. Senhora presidente, foram protocolados nesta Casa os seguintes projetos. Projeto de Lei número 9 de 2021, cria o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Maria da Fé e dá outras providências. Projeto de Lei número 10 de 2021, ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Projeto de Lei número 11 de 2021 dispõe sobre infrações administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, Covid-19, e dá outras providências. Os projetos serão encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Solicito a leitura das proposições, informando que não as colocaremos em discussão, como prevê o regimento interno desta Casa, e também para evitarmos que a reunião se estenda comprometendo o seu término antes das 20 horas. Indicação número 30 de 2021. Os vereadores Ana Paula
Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indicam ao chefe do Executivo a necessidade de fazer a limpeza e a retirada de entulhos nas ruas do bairro Santo Antônio. Câmara Municipal, em 15 de março de 2021. Indicação número 31 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, Rua Guilhermino Batista, número 144. Lote 5, na Rua Rogério Lamigo Torres, número 146. E lote 7, na Avenida Dona Mariquinha, número 138. Tal solicitação visa atender ao pedido da população que tem sofrido constantemente com a presença de cobras, aranhas e outros bichos peçonhentos que são atraídos para os locais pelo acúmulo de mato. Câmara Municipal, em 15 de março de 2021. Indicação número 32 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indicam ao chefe do Executivo a necessidade de instalação de piso emborrachado em todas as saídas dos brinquedos dos parquinhos da cidade. A instalação do piso emborrachado garante a segurança das crianças, podendo garantir um amortecimento de impacto, reduzindo assim possíveis acidentes. Câmara Municipal, em 15 de março de 2021. Indicação número 33 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno desta Casa, indicam ao chefe do Executivo a necessidade de reconstruir as pontes de manilhas que ficam no bairro Jardim, no bairro Tijuco Preto, que dá acesso às residências dos senhores Marcos Gonçalves e Silvinho Custódio, e no bairro Pálido Rocha, tendo em vista que as pontes estão danificadas e oferecem riscos aos moradores. Câmara Municipal, em 15 de março de 2021. Indicação número 34 de 2021. O vereador Guilherme Caetano Braga, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indica ao chefe do Poder Executivo a necessidade de proceder, através de sua Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas, a desinfecção e a limpeza de ruas, avenidas e espaços públicos da cidade e dos bairros rurais, com solução de água sanitária como ação de prevenção ao avanço da Covid-19. Ainda que já tenha sido realizada a desinfecção com produtos químicos na cidade, indica que as medidas sejam intensificadas e regulares, uma vez que a curva de transmissão do coronavírus está em ascensão no município. Indica ainda que seja analisada a possibilidade do aumento temporário do número de fiscais sanitários no combate à pandemia, por novas contratações ou por funcionários que possam ser remanejados de seus setores para auxiliarem no trabalho. Vale destacar que hoje a cidade conta com apenas 4 fiscais sanitários, sendo 2 funcionários por turno, o que é provável não ser suficiente para atender toda a demanda, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Ações integradas de fiscalização devem ser realizadas para evitar aglomerações e reforçar ações no enfrentamento à pandemia. A presente indicação é de suma importância, pois o pedido é uma demanda por parte da comunidade mariense que está preocupada com o descumprimento das orientações de medidas de prevenção por alguns cidadãos. Câmara Municipal, em 15 de março de 2021. Indicação número 35 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno desta Casa, indicam ao chefe do Executivo a necessidade de encaminhar um ofício ao DR, solicitando a instalação de placas com avisos de alerta de ciclistas na pista no trevo de Maria da Fé até a divisa com a cidade de Cristina. A presente indicação vem atender à solicitação dos ciclistas e motoristas, como medida de segurança, pois no trecho não há placas de sinalização, podendo ocasionar colisões e acidentes. Câmara Municipal, em 15 de março de 2021.
Indicação número 36 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno desta Casa, indicam ao chefe do Executivo a necessidade de encaminhar um ofício à empresa R2Net para disponibilizar internet de fibra ótica na Serraria, no bairro Mata de Cima, tendo em vista que as aulas remotas iniciaram e os alunos do bairro estão sendo prejudicados, pois a internet existente é via rádio e o sinal não se mantém estável. Câmara Municipal, em 15 de março de 2021. Com a palavra, os autores... Ainda tem mais? Agora que vem. Requerimento número 35 de 2021. O vereador Luiz Fernando Batista, nos termos do artigo 56, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer ao chefe do Executivo informar a esta Casa a razão de a Prefeitura Municipal, em todas as suas repartições, ter substituído a água mineral potável engarrafada por água recolhida nas minas espalhadas pela cidade. Ocorre que os servidores municipais procuraram este vereador para reclamar da referida situação, reivindicando que seja dada maior atenção à qualidade da água ofertada pela Prefeitura aos servidores, já que não é possível garantir a devida higiene dos galões antes e durante a coleta, bem como o grau de pureza da água coletada. Por outro lado, não é possível saber a real situação das águas nas minas espalhadas pelo município, em que se faça periodicamente análises por laboratórios especializados, razão pela qual requer também que seja providenciada, com a máxima urgência, a devida análise da água coletada nas principais minas utilizadas pelos cidadãos, em especial nas que a Prefeitura faz sua coleta, enviando cópia do resultado das análises para essa Casa Legislativa. Câmara Municipal, em 15 de março de 2021. Com a palavra, o autor do requerimento. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais colegas da mesa. Boa noite, pessoal de casa que nos acompanham pelo Facebook, pelas redes sociais. Bom, não vou prolongar muito. O requerimento ele é autoexplicativo, para tentar ser mais didático com quem assiste em casa. Houve algumas procuras, a minha pessoa, referente à água que foi substituída por água da mina. Então, assim, muito se fala em economia do executivo, só que a gente está falando de saúde, e a saúde dos funcionários. Então, assim, eu acredito que deve ter um carinho especial para com os funcionários, que são eles que carregam né, todos os setores que fazem parte da prefeitura, do executivo, então eles merecem um carinho. Fala-se, é água, tudo bem, mas né, é o principal, a base da nossa saúde é a água. Então, deixou de abastecer com essa água potável, entre aspas, né, com água da mina, nas escolas, creches, até chegou a informação que o próprio prédio, na UBS também, nos postinhos. Então, assim, pega-se água na mina, mas não foi feita uma análise sobre a qualidade dessa água, não sabe os riscos que ela tem ou as toxinas que elas carregam. Então, esse requerimento se faz necessário nesse sentido, para que seja feita, então, uma análise das águas e leve qualidade para os funcionários que eles merecem. É só isso. Obrigado. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 36 de 2021. O vereador Luiz Fernando Batista, nos termos do artigo 56, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer ao chefe do Executivo informar a esta Casa a razão de estar faltando nos PSFs do município material básico de atendimento como gases, fita para testes de glicemia, seringas básicas e para insulina, ataduras, luvas, remédios para hipertensão, entre outros.
Ocorre que este vereador recebeu reclamação de vários pacientes que precisam de atendimento nos PSFs, relatando sempre as mesmas situações, que foram confirmadas por servidores dos PSFs. Recebeu também reclamação de situações em que os pacientes perdem consultas previamente agendadas pelos PSFs por falha na comunicação, por não serem avisados a tempo pelos servidores dos postos. Alguns servidores justificaram a dificuldade de contato com os pacientes, tendo em vista não haver uma linha de telefone específica para isso, relatando que até a gestão passada eles contavam com um aparelho de celular para este serviço e que agora não contam mais com um instrumento de trabalho. Assim, requer saber como são orientados os servidores quando da marcação de consultas e contato com os pacientes, informando também se fica algum telefone à disposição daqueles para o referido serviço. Câmara Municipal, em 15 de março de 2021. Com a palavra, o autor do requerimento. Bom, esse requerimento, ele surgiu das conversas que eu tive com alguns pacientes, pessoas que me procuraram, tanto que justificou o requerimento anterior também, e que está justificando esse agora. Pacientes, eles relataram que têm procurado o PSF da cidade, só que lá ele não encontra material de curativo, seja gaze, não consegue fazer teste de glicemia, porque falta a fita, ele não consegue o próprio remédio para hipertensão, isso tem faltado. Então, assim, eu queria uma atenção também do prefeito, juntamente com a secretária de saúde, para ver o que está acontecendo nesses postinhos, o porquê está faltando. A população precisa, né, de remédios básicos e também precisa até da seringa para insulina, que não tem. Então, assim, para dar uma atenção com carinho nesse sentido, para passar para a população que vem até nós como porta-voz da população, passe para os pacientes, para os que necessitam de usar os serviços dos PSFs, para poder passar essa informação para eles. Inclusive, agora, nessa questão desse desencontro de informações aí, eu tive umas reclamações também do pessoal da zona rural, que, né, não vou falar qual, houve uma reclamação que, por mais difícil que seja, é marcado as consultas para o paciente, só que a pessoa que é responsável pelo agendamento, ela não informa o paciente sobre o dia da consulta, e já aconteceu 2, 3 vezes de perder a consulta, ainda perdeu o exame, não sabe onde coloca. Então, assim, eu acho que isso dificulta o atendimento, tanto do médico, às vezes nem sabe da situação, não sabe se porque zona rural pequena, às vezes por questões pessoais, a pessoa deixa de avisar o paciente da consulta, do exame. Então, isso é importante também. E a questão do celular, que a informação que tive, é que na gestão passada, havia um aparelho celular, e esse aparelho celular era usado por funcionários em geral, para informar os pacientes da marcação do dia do exame, do dia da consulta, só que parece que agora, com essa nova gestão, o celular foi tirado desses funcionários e ninguém sabe para onde, qual destino teve esse aparelho. Então, são informações que a gente quer saber, precisa saber, para levar conhecimento dos profissionais, dos pacientes, que eles merecem uma atenção, ainda mais em tempo de pandemia, que eles precisam de uma atenção especial. Muito obrigado. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Pela ordem, presidente. Eu, como chefe do executivo, da bancada do executivo aqui, eu gostaria de Pela fazer... ordem. Resposta somente do executivo. Por favor, dona... Olha aqui, eu, como chefe da bancada do executivo nomeada, eu tenho direito de dar a resposta. Não tem. Está no regimento interno. Por favor. Está no regimento interno, e isso eu tenho esse direito, sim. Pode ler o primeiro. Doutor Tiago, por favor.
Nobre colega, a senhora pode levantar a questão no grande expediente, tá bom? Pode continuar. Obrigada. Requerimento aprovado por unanimidade. Unanimidade, não. Para 2, 4. Requerimento aprovado por 7-1. Requerimento número 37 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno desta Casa, requerem ao chefe do Executivo explicar o motivo de ainda não ter sido roçada a estrada que dá acesso ao Distrito Poces, tendo em vista que os motoristas reclamam que há tempos estão com pouca visibilidade naquela estrada, o que pode levar a acidentes. Câmara Municipal, em 15 de março de 2021. Com a palavra, o autor do requerimento. Boa noite a todos. Esse requerimento fala por si próprio, né? Que a estrada lá está bem fechada de mato e já vamos para 100 dias, 105 dias de nova gestão. Então, nós queríamos saber por que não roçou ainda, sabendo que a maioria das roças, né, da zona rural tem que passar por esse distrito das Poças. Tá bom? Boa noite, obrigado. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 38 de 2021. O vereador Guilherme Caetano Braga, nos termos do artigo 56, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer ao chefe do Poder Executivo encaminhar a esta Casa a relação de estabelecimentos que foram notificados, autuações, notificações e multas aplicadas no ano de 2021, por descumprirem as normas estabelecidas nos decretos que tratam das medidas de enfrentamento à Covid-19. Maria da Fé, em 15 de março de 2021. Com a palavra, o autor do requerimento. Boa noite a todos, ao pessoal que assiste a transmissão via Facebook. Eu recebi diversas mensagens, né, sobre a fiscalização no combate à pandemia. E o objetivo desse requerimento justamente é esse, né, é verificar o número de infrações que foram aplicadas, né, desde o início da gestão até o momento atual, aos estabelecimentos que descumpriram as orientações de prevenção e as normas estabelecidas através dos decretos. Eu gostaria de falar também que a gente teve uma reunião, né, no dia 5 de março, promovida pela Câmara, junto com os fiscais sanitários, em parceria com a Polícia Militar de Cristina, né, junto com os fiscais, para reforçar justamente isso, ações no combate. Foi um encontro muito produtivo, eu acho, na minha opinião, que várias dúvidas foram sanadas e discutidas, e ficou claro que, né, é uma forma de informar a população também, que do ponto de vista sanitário, os fiscais sanitários, eles fazem ações no sentido de reforçar, né, de orientar e conscientizar a população sobre o risco da pandemia. E também a gente questionou, né, a Polícia Militar e acabou nos informando que a atuação da corporação nesse sentido não pode ocorrer de denúncia anônima. Então, por isso que às vezes muitas pessoas falam que liga, né, na polícia e acaba não tendo o contato, né, o atendimento, né, pela polícia. Então, é interessante se identificar, porque há uma perturbação do sossego, né? Então, a pessoa tem que identificar e informar isso. E não há horários determinados para isso. Então, a indicação pode ser feita, né, acionada a qualquer momento por aquele que se sentir incomodado. E devido a tudo isso também foi o motivo que eu acabei fazendo a indicação, né, a indicação número 34, apresentada hoje, para o aumento temporário do número de fiscais. Porque a gente vê, né,
que é notório e bem provável que esses números de fiscais não sejam suficientes para atender toda a demanda de fiscalização, tanto do comércio da cidade quanto do rural também. Porque a gente tem que lembrar da população rural, porque, inclusive, muitos casos foram confirmados da zona rural e até mesmo óbitos. Então, esse aumento temporário ele seria ideal, né, para a realização de ações integradas, né, no combate à pandemia. E todos nós, de novo, né, devemos ter essa consciência, né, de ver o momento que estamos passando e de respeitar as medidas de proteção para vencer esse momento que a gente está passando. Obrigado. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 39 de 2021. Os vereadores Luiz Fernando Batista, Elber Fernandes Borges de Campos, Guilherme Caetano Braga, Fábio José de Campos e Neilson Gonçalves dos Santos, nos termos do artigo 56, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, requerem ao chefe do Executivo informar a esta Casa qual a razão de ter sido alterado o horário de trabalho dos servidores que cuidam da limpeza das ruas, que era realizado de 5 às 14 horas. Requerem ainda estudar a possibilidade de voltar ao horário anterior de varrição dos espaços públicos, tendo em vista permitir sua realização com menor fluxo de pessoas nas ruas e pontos de ônibus, menos veículos trafegando, permitindo melhor limpeza de toda a área das ruas, uma vez que não há carros estacionados junto ao meio-fio. Comércio ainda fechado, o que evita o volume de poeira que adentra os estabelecimentos, causando desconforto a todos. Câmara Municipal, em 15 de março de 2021. Com a palavra o autor do requerimento. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook. Boa noite aos nossos nobres varredores de rua. Queria aqui iniciar deixando aqui o meu grande abraço a eles, funcionários, pessoas que mantêm a nossa cidade limpa diariamente, dizer aqui que tem todo o meu respeito. Nós temos contato com esses funcionários diariamente e eu tenho o costume de conversar muito com eles. E até, então, perguntá-los, né, o que eles estão achando, reclamações, sugestões, que eles estão aí nesse trabalho empenhado diariamente. E eles aceitaram, sim, de bom grado, o novo horário, né? E me disseram que realmente está um pouco complicado esse horário, pelo motivo que o próprio requerimento já diz, que nesse horário já existe movimentação de pessoas, ponto de ônibus, carros estacionados, comércios já estão abertos, e isso está dificultando um pouco o trabalho deles. Não em termos do trabalho em si, né? A preocupação, sim, é incomodar as outras pessoas, ter que pedir para dono de veículos retirar os carros, dependendo da quantidade de sujeira que há no meio-fio, ter que deixar de varrer algum tipo de pedaço de setor, porque vai fazer muita poeira, vai incomodar o dono do comércio. Tá? Esse tipo de peculiaridade, de coisinha aqui, acaba mostrando que eles têm educação, que eles têm... eles sabem fazer o trabalho deles corretamente, sem prejudicar ninguém. Então, eu venho com esse requerimento, nós estamos aqui com esse requerimento, para saber qual foi o motivo e, se possível, escutar a reivindicação deles aí, para que, se possível, né, voltar o horário deles, que é um horário que realmente não há fluxo de carros, não há fluxo de pessoas, facilita e acelera esse trabalho deles. Então, o requerimento é a favor desses funcionários aí. Todos meu abraço, muito obrigado. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 40 de 2021. Os vereadores Luiz Fernando Batista, Elber Fernandes Borges de Campos, Guilherme Caetano Braga, Fábio José de Campos e Neilson Gonçalves dos Santos,
nos termos do artigo 56, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal e considerando que a Prefeitura Municipal tem por prática o pagamento de pessoal com o valor do salário base abaixo do salário mínimo vigente no país, utilizando do recurso de complementação constitucional. Considerando que servidores efetivos há mais de 20 anos continuam recebendo da mesma forma até os dias de hoje e foram demasiadamente prejudicados nesse período, por jamais lhes ter sido dado o direito a reajustes anuais reais, já que reajustes são calculados sobre o salário base. Considerando que, quando solicitada a aposentadoria, o INSS calcula o direito sobre o salário base, ficando o servidor condenado a receber, depois de tantos anos de dedicação ao município, um salário mínimo vigente no país, com queda drástica em seus vencimentos mensais, já que, estando na ativa, o valor é bem maior pelos quinquênios e trintenários que recebem. Considerando que não só os servidores efetivos são prejudicados com essa prática, como servidores contratados também assinam contrato no valor de um salário mínimo, mas receberão, como salário base, um valor abaixo do mínimo, complementado com o mesmo recurso de complementação constitucional, e que, a título desse exemplo, citamos o caso de uma auxiliar de serviços, cujos contratos e aditivos assinados em 2018 e 2019, comprovaram que a contratação foi feita no valor de R$ 954, salário mínimo vigente em 2018, e, na relação de salário, a servidora recebia R$ 580,33 como salário base, mais R$ 373,67 como complementação constitucional, totalizando o salário mínimo legal, sem possibilidade de justificativa. Considerando que vários servidores seguem prejudicados com a mesma forma de pagamento que prevê o salário base abaixo do salário mínimo e recebem o mínimo vigente no país por meio de complementação constitucional, requerem: 1. Enviar relação de servidores da Prefeitura Municipal de Maria da Fé e da Fundação Municipal de Saúde referentes a 2021, que estão recebendo o salário na modalidade complementação constitucional, indicando, além do nome do servidor, o valor de salário base e de complementação constitucional recebidos em fevereiro de 2021. 2. Apresentar justificativa para manter o pagamento desses servidores dessa forma, de não constar o valor do salário mínimo como salário fixo base na folha de pagamento dos servidores contratados e efetivados, após 1989, quando a Constituição Federal atual já se encontrava vigente e determinava o valor do salário mínimo como obrigatoriedade. 3. Informar quais as providências estão sendo tomadas pela atual gestão para regularizar a situação desses servidores, pagando o que lhe é de direito, e evitar que o município sofra com questões trabalhistas. 4. Informar quais providências estão sendo tomadas pela atual gestão para regularizar a situação, já que o fato representa suposta irregularidade fiscal por parte da Prefeitura. Afinal, se esses servidores estivessem recebendo o justo valor de um salário mínimo como base e fossem contabilizados com os reajustes anuais anteriores, a Prefeitura extrapolaria o percentual legal de gasto com pessoal, estando cometendo assim o que chamamos de pedalada fiscal. 5. Indicar na relação solicitada no item 1 quais servidores foram contratados pela atual gestão nessa mesma situação. O requerimento tem por objetivo proteger os cofres públicos de processos trabalhistas, de dar transparência aos gastos com pessoal, de evitar fraudes no que diz respeito ao gasto real com pessoal dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal e de, principalmente, garantir os direitos do servidor público. Essa forma de pagamento prejudica os servidores que recebem o salário mínimo e fere o princípio da isonomia. Afinal, esses trabalhadores jamais conseguirão perceber valor acima do salário base fixado e utilizado como cálculo. Entendemos que o dispositivo utilizado pela Prefeitura para pagar os servidores dessa forma complementar pode ter sido criado para regularizar a situação dos contratados antes de 1988, garantindo o que determinou a Constituição Federal, mas não poderia estar sendo utilizado até os dias de hoje. Ao analisarmos a situação em pauta, percebemos que muitos servidores da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, que se aposentaram nos últimos anos recebendo o salário base abaixo do salário mínimo,
podem ter sido os maiores prejudicados. Assim também os que estão próximos de se aposentar e serão seriamente prejudicados. Cientes de que dezenas, se não mais de centenas de servidores podem requerer seus direitos na Justiça e que temos que evitar quaisquer tipos de ação que tragam danos ao erário, requeremos, por fim, que Vossa Excelência envie com urgência a esta Casa projeto de lei para fixar como salário base dessas classes prejudicadas o valor integral do salário mínimo que já recebem, cumprindo assim a Constituição Federal. Câmara Municipal, em 15 de março de 2021. Com a palavra, o primeiro autor do requerimento. Bom, o objetivo desse requerimento é saber, né, igual ele mesmo disse, se o representante do Executivo, ou seja, o senhor prefeito, ele tem conhecimento desses fatos. Porque esses fatos eles foram narrados no requerimento 97 de 2020, que o autor era o Leonardo, o Jusemar, e que agora essas medidas estão sendo explanadas nesse requerimento 40 de 2021. Então, assim, para esclarecer o pessoal de casa, né, os funcionários que aqui assistem também, que assistem pelas redes sociais, ficou comprovada pela legislação, pela gestão legislativa passada, que desde a promulgação da Constituição de 88, os funcionários da Prefeitura vêm recebendo seus salários abaixo do mínimo. Isso se deve em função dessa complementação constitucional, que naquela época, assim que foi promulgada a Constituição de 88, ela foi uma forma de equilibrar o salário, que ela colocou um dispositivo na lei dizendo que nenhum funcionário poderia receber menos que o mínimo. Então, acontece que essa conduta deveria ter sido regularizada após aquele período de transição, ou seja, lá em 1988, né, com o envio de projeto de lei a esta Casa, né, que seria aprovado o salário base dos servidores afetados. Porém, isso nunca aconteceu. Nos dias de hoje, essa conduta é conhecida como pedalada fiscal, muito utilizada para maquiar os resultados das contas públicas, né, pois esse complemento constitucional usado não gera impacto financeiro correto, que esse impacto seria na folha de pagamento. Então, o que resulta na referida pedalada. Essa operação é muito atípica e ela não está prevista na lei. Então, os vereadores querem saber o que está sendo feito em relação a esses fatos, pois, assim, a gente tem que os fatos que aqui foram mostrados para a gente, que na legislação passada haviam cerca de 120 funcionários com esse problema. Imaginem se esses 125 funcionários resolvessem entrar na justiça procurando seus direitos, né? Fato é que o que está na lei é que eles só podem recorrer aos últimos 5 anos para poder garantir esse direito. Então, assim, se começar a pagar regularmente, se todos entrassem na justiça, a prefeitura seria, de certa forma, prejudicada, porque isso prejudicaria muito, teria um prejuízo muito grande ao erário. E o que também é de direito dos funcionários, porque eles todos estão sendo prejudicados, tanto quem recebe seu salário hoje, tanto quem já aposentou, quem vai aposentar. Então, o que deixa a gente mais estarrecido nessa situação é que os funcionários eles dedicam a vida toda trabalhando pela prefeitura e, quando dão entrada na aposentadoria, o que eles vão receber é o mínimo, pois o salário base sempre é abaixo do mínimo. Então, esses fatos não é específico dessa gestão. Isso acontece há mais de 30 anos, desde quando foi promulgada a Constituição de 88. Então, quero deixar claro para todos que o trabalho do vereador é esse. Nós aqui estamos protegendo as contas do Executivo, né? A gente, igual eu falei da outra vez aqui, muito se fala em contenção de gastos, mas o real objetivo nosso aqui é proteger o funcionário público, né, que não recebe o valor correto, proteger o erário público, os cofres públicos. Então, estamos realmente muito preocupados e queremos logo uma solução para os funcionários, né, para não extrapolar as contas do Executivo também. Então, a nível de curiosidade, andamos pesquisando, o salário dos funcionários, diante desse motivo, dentre outros, ele está defasado na casa dos 54%. Então,
é uma quebra muito grande, vai ser um ato muito prejudicial para o Executivo. Então, essa é a real necessidade de regular essa situação. Então, é isso. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 41, de 2021. Os vereadores Luiz Fernando Batista, Elber Fernandes Borges de Campos, Guilherme Caetano Braga, Fábio José de Campos e Neilson Gonçalves dos Santos, nos termos do artigo 56, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal e considerando o relatório anexo sobre possíveis irregularidades na Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé e Hospital Municipal Ferraz e Torres, encaminhado pela Câmara Municipal ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais em 2020, com pedido de intervenção, bem como ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para análise de medidas cabíveis, requerem ao chefe do Executivo, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e a Presidência da Fundação Municipal de Saúde, responder a esta Casa Legislativa questionamentos relacionados aos fatos que motivaram esta Casa Legislativa a concluir as supostas irregularidades para encaminhamento aos órgãos competentes. Ocorre que o relatório, com suas 1.278 páginas de anexos, teve por objetivo apresentar aos órgãos competentes supostas irregularidades ocorridas no Hospital Municipal Ferraz de Torres, mantido pela Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé, que recebe, além de outras verbas, subvenção do Poder Público Municipal, estando, portanto, sujeita à fiscalização desta Câmara Municipal, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que atua no velamento das fundações de direito privado e dos demais órgãos de controle. Ainda que os órgãos competentes estejam investigando as irregularidades ocorridas até 2020, cabe a esta Casa e aos seus legisladores fiscalizarem os atos da atual gestão, tanto do Poder Executivo quanto da Fundação Municipal de Saúde, que recebe subvenção municipal. Sendo assim, e considerando que o projeto de lei número 23 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, visava regularizar legalmente a situação já existente naquela Fundação de Saúde, em especial do seu quadro de pessoal, com proposta de regras para jornada de trabalho e pagamento de adicionais noturnos por trabalho insalubre e perigoso, por ter sido extraviada a pasta do concurso público realizado pela Fundação em 1º de março de 96. Considerando que foi instaurada sindicância administrativa para apurar a responsabilidade pelo extravio dos documentos públicos e que, na conclusão da sindicância, a comissão responsável indicou que deveria aquele relatório ser enviado aos órgãos competentes para uma investigação mais a fundo, o que não foi feito, requerem saber: 1. Como a atual gestão pretende regularizar a situação de pessoal da Fundação de Saúde sem a documentação necessária? 2. Quais medidas estão sendo tomadas quanto à responsabilização pelo extravio dos documentos públicos da Fundação de Saúde indicadas na sindicância administrativa? A atual gestão já enviou o relatório da sindicância aos órgãos competentes? Se sim, enviar comprovação. O pedido de intervenção comprovou também que a Fundação Municipal de Saúde tem por prática o pagamento de pessoal com valor salário base abaixo do salário mínimo vigente no país, utilizando o recurso de complementação constitucional. Porém, servidores efetivos há mais de 20 anos continuam recebendo da mesma forma até os dias de hoje e foram demasiadamente prejudicados nesse período, pois jamais lhes foi dado direito a reajustes anuais reais, já que reajustes são calculados sobre o salário base. Prejudicados também no cálculo de suas aposentadorias, que também é calculada sobre o salário base, ficando condenados a receber, depois de tantos anos de dedicação à Fundação Municipal, um salário mínimo vigente no país, com queda drástica de seus vencimentos mensais, já que, estando na ativa, o valor é bem maior pelos quinquênios e trintenários que recebem por direito. Agravante ainda essa situação quando se verifica que não só os servidores efetivos são prejudicados com essa prática, como servidores contratados até 2020 também assinaram um contrato no valor de um salário mínimo, mas receberam, como salário base, um valor abaixo do mínimo, complementado com o mesmo recurso de complementação constitucional.
Vale citar o caso de um auxiliar de serviços, cujos contratos e aditivos assinados em 2018 e 2019 comprovaram que a contratação foi feita no valor de R$ 954, salário mínimo vigente em 2018. E na relação de salário, a servidora recebia R$ 580,33 como salário base, mais R$ 373,67 como complementação constitucional, totalizando o salário mínimo legal sem possibilidade de justificativa. Considerando que vários servidores podem ainda estar prejudicados com a mesma forma de pagamento, requerem: 1. Enviar relação de servidores da Fundação Municipal de Saúde referentes a 2021 que estão recebendo o salário no mesmo formato de salário base, abaixo do salário mínimo, com a complementação constitucional, discriminando o valor e o cargo que ocupa atualmente o servidor. 2. Informar quais as providências estão sendo tomadas pela atual gestão para regularizar a situação desses servidores. Considerando também que o pedido de intervenção indicou supostas irregularidades no vínculo das empresas Mediclin Mariense e Clínica Médica Mariense com a Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé, com o Hospital Municipal e com a Prefeitura Municipal, requerem: número 1. Enviar cópia do contrato vigente de prestação de serviços médicos firmados pela Fundação de Saúde e Hospital Municipal, bem como do processo licitatório que deu origem ao contrato. 2. Informar qual o vínculo atual, em 2021, das referidas empresas com o Hospital Fundação de Saúde, esclarecendo se a sede das duas continua sendo o prédio do Hospital Municipal, tendo em vista que o Dr. Roberto Sordi confirmou que paga aluguel no valor de R$ 3.000 mensais, sendo R$ 1.500 por cada sala. Número 3. Enviar relação de tributos recolhidos ao município pelas duas empresas em 2021, destacando qual é a alíquota cobrada a título de ISSQN, de acordo com a Lei 947 de 1994, que dispõe sobre a consolidação da legislação tributária do município de Maria da Fé. Considerando que o pedido de intervenção apontou que a Fundação Municipal de Saúde pagou o adicional por insalubridade a todos os servidores que prestam serviços no Hospital Municipal, requerem para os que trabalham na área administrativa em desacordo com a legislação. Perdão, me perdi aqui. Vou voltar. Considerando que o pedido de intervenção apontou que a Fundação Municipal de Saúde pagou o adicional por insalubridade a todos os servidores que prestam serviços no Hospital Municipal, inclusive para os que trabalham na área administrativa, em desacordo com a legislação, requerem: 1. Enviar a relação de pagamento dos meses de janeiro e fevereiro de 2021 de todos os funcionários que prestam serviços na Fundação de Saúde e no Hospital Municipal, destacando qual o percentual de adicional por insalubridade foi pago a cada um, enviando cópia do laudo técnico da perícia ambiental que determinou o percentual a ser pago. Requerem também: número 1. Enviar relação de servidores contratados em 2021 pela Fundação Municipal de Saúde e pela Prefeitura Municipal para prestarem serviços no Hospital Municipal, bem como a cópia do edital de processo seletivo que originou as contratações. 2. Informar qual é a atual composição da Comissão de Controle Interno de Infecção Hospitalar e quem está como responsável técnico, exigido pelo órgão desde 1983. Número 3. Informar se os cofres públicos já foram ressarcidos pelos gestores anteriores, já que a Fundação Municipal de Saúde efetuou com dinheiro público o pagamento de várias multas por falta de entrega regular do DCTF ou de SEFIP. Câmara Municipal, em 15 de março de 2021. Com a palavra, um dos autores do requerimento. Bom, o objetivo desse requerimento também é o mesmo do outro. É só para saber se o representante do Executivo, o senhor prefeito, tem conhecimento dos fatos narrados no referido requerimento e quais as medidas estão sendo tomadas. O que se falou aqui é sério, é muito sério. Talvez a maioria da população não tenha conhecimento. Então, assim, esses fatos eles já estão vindo desde o ano passado. Foi feito um levantamento na gestão legislativa passada. E
houve sérias denúncias em relação à Fundação Municipal de Saúde e as atividades ali realizadas ao longo dos anos. Então, os vereadores querem saber quais medidas estão sendo tomadas, vão ser tomadas, e considerando que a fundação ela é muito importante para o município. Então, ainda há muitas incógnitas sobre o que vem acontecendo lá dentro. No mais, o requerimento é autoexplicativo, foi falado bastante coisa, é só isso. Boa noite. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 42, de 2021. O vereador Elber Fernandes Borges de Campos, nos termos do artigo 56, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, e considerando que a atual administração municipal tem como bandeira a economia de gastos para os cofres públicos, buscando, inclusive, se livrar de aluguéis de imóveis para funcionamento de serviços importantes ao município, como biblioteca e velório municipais, requer ao chefe do Executivo, com a mesma agilidade que o faz para as citadas locações, envidar todos os esforços para alterar, em caráter de urgência, o Decreto número 2.911, de 28 de janeiro de 2014, no que diz respeito aos valores estabelecidos no quadro de diárias de viagens referentes ao Poder Executivo. Em momento de contenção de gastos, devemos, como agentes políticos, ampliar a nossa responsabilidade, principalmente pelo princípio da economicidade. Os valores estabelecidos para as diárias de viagens de prefeito, vice-prefeito e servidores municipais do Executivo ultrapassam muitos valores praticados não só pela Câmara Municipal, como também pela maioria dos municípios mineiros, em simples pesquisa que se possa fazer na internet. Por outro lado, entendemos que os valores fixados diferenciando prefeito, vice-prefeito, secretários e chefes municipais e demais servidores públicos em valores tão diferentes ferem o princípio da isonomia. Solicitamos ainda que a tabela aplicada ao Poder Executivo seja equiparada à aplicada pelo Poder Legislativo, que em abril de 2017 foi reduzida em 24%, com valores iguais para presidente, vice-presidente, vereadores e servidores, obedecendo o princípio da isonomia. Artigo 13. O valor da diária integral para garantir a cobertura das despesas de viagem será de R$ 300 para cidades numa distância de até 200 quilômetros de Maria da Fé, R$ 400 para as demais cidades e capitais de Estado e R$ 600 para Brasília, Distrito Federal, observado, quando necessário, os casos previstos no artigo 11, que trata das diárias parciais. O índice de 24%, aplicado na redução das diárias do Poder Legislativo, quando aplicados às viagens realizadas em 2016, apresentaram uma economia de mais de R$ 25 mil, sendo a demanda de viagens da Prefeitura bem superior à do Legislativo. Essa redução traria uma economia bem mais significativa e possibilitaria a aplicação desses recursos em necessidades de prioridade do município, ou até mesmo possibilitaria a reforma do prédio sede oficial da biblioteca para o funcionamento adequado da mesma, ou ainda para a construção de um velório municipal em cumprimento à legislação. Vale destacar que, enquanto a Câmara Municipal paga R$ 600 por uma viagem a Brasília, para qualquer vereador ou servidor, a Prefeitura paga R$ 1.239 para o prefeito e vice-prefeito, R$ 631 para secretários e chefes de gabinete de setor, R$ 379 para demais servidores. Uma diferença muito grande, tanto para menos quanto para mais. Afinal, R$ 1.239 excede ao valor necessário para tal viagem, enquanto que 379 não é suficiente para a hospedagem e alimentação dos demais servidores na capital federal. Enquanto a Câmara Municipal paga R$ 400 por uma viagem a Belo Horizonte, para qualquer vereador ou servidor, a Prefeitura paga R$ 884 para prefeito e vice-prefeito, R$ 442 para secretários e chefes de gabinete de setor, e 316 para demais servidores. Também uma diferença muito grande, já que a diária para o prefeito está 120% a mais que a diária do presidente da Câmara Municipal.
Enquanto a Câmara Municipal paga R$ 400 por uma viagem a São Paulo, para qualquer vereador ou servidor, a Prefeitura paga R$ 631 para prefeito e vice-prefeito, R$ 379 para secretários e chefes de gabinete de setor e R$ 252 para demais servidores. Uma diferença muito grande, tanto para menos quanto para mais. Afinal, R$ 631 excede ao valor necessário para uma viagem a São Paulo, enquanto que R$ 252 não é suficiente para a hospedagem e alimentação dos demais servidores na capital paulista. Sabemos que o Decreto Municipal 2911 de 2014 não é de autoria do atual gestor, mas sabemos que o prefeito Adilson dos Santos tem como lema de sua gestão a economia dos gastos públicos, além do dever constitucional de zelar pela aplicação dos recursos municipais, podendo, portanto, alterar tal decreto imediatamente, adequando-o à atual situação financeira de nosso país e destinando as economias desta medida às ações que realmente são de interesse do nosso povo. Câmara Municipal, em 15 de março de 2021. Com a palavra, o autor do requerimento. Bom, senhora presidente, senhores vereadores, a toda a população que nos assiste pelo Facebook, eu fiz questão de que esse requerimento fosse bem completo, com vários exemplos, com todos os valores, para que todos pudessem perceber como há uma diferença muito grande, não só entre as diárias pagas pelo Executivo e Legislativo, mas como dentro do próprio Executivo, o valor das diárias é muito diferente, o que muitas vezes mostra que é dado muito dinheiro, um dinheiro que às vezes ultrapassa o valor necessário ao prefeito, ao vice-prefeito, mas a outros servidores, pela mesma viagem, o valor às vezes não é suficiente, o que fere o princípio da isonomia. Então, fica aqui a nossa proposta à Prefeitura, ao prefeito Adilson, que iguale, respeitando o princípio da isonomia, e pegue como exemplo, pegue como base, a tabela de diárias paga pela Câmara. No momento, estamos todos, por conta da pandemia, sem viajar, mas quando pudermos novamente viajar, sempre atendendo aos interesses do município, buscar recursos, benfeitorias para o nosso município, que o valor dessas diárias seja equiparado, gerando, assim, economia para o município, economia que pode gerar benfeitorias aqui dentro, o uso melhor do dinheiro público, aqui mesmo, como eu citei de exemplo, a questão da biblioteca ou do velório. Seria isso. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Como não temos hoje nenhum parecer a ser lido ou projeto de lei para votação, passamos agora ao grande expediente, momento em que cada vereador pode se manifestar por, no máximo, 5 minutos. Com a palavra, a vereadora Ana Paula Santos Torres. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, boa noite, nobres vereadores. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres do nosso município pelo Dia Internacional da Mulher, que foi há uma semana. E, claro, agradecer ao Executivo que atendeu prontamente a nossa solicitação. E esse mês é o mês da mamografia, estão sendo marcadas todas as mamografias. Mulheres, procurem o seu PSF, que graças ao Ricardinho, a Ana Paula e ao Rafael, vocês que têm o seu direito de acompanhar a questão do câncer de mama, do colo de útero também, do preventivo, vocês serão assistidas. Que Deus abençoe cada uma de nós. Parabenizo as mulheres da Câmara, a doutora Carminha, a Samara, a Cássia, por esse dia aí tão gratificante que foi no dia 8, com a nossa live também. E Karina, parabéns pelo Dia da Mulher. Gostaria também de colocar aqui que na quinta-feira nós tivemos reunidos na Prefeitura a mesa diretora, o Guilherme, a dona Carminha, o Elber, eu, o Rafael, o Ricardinho. E nessa reunião, junto com algumas pessoas que o prefeito estava reativando o Comitê Covid,
nós chegamos à conclusão e nos comprometemos que o Executivo encaminharia para essa casa, o doutor Tiago também estava presente, o projeto de lei que falava sobre a aquisição de vacinas, Sputnik da Rússia. Pessoal, para esclarecer, amanhã o prefeito tem às 9 horas da manhã uma reunião com os prefeitos da região, que ele solicitou essa reunião. Tem um empresário aí coreano que representa os investidores da Rússia e vão entrar num acordo para adquirir essas vacinas. Maria da Fé, como todo mundo sabe, foi um dos primeiros municípios a se prontificar, credenciar para a aquisição da vacina. Mas nessa reunião da quinta, foi firmado um compromisso que hoje nós aprovaríamos o projeto de lei que autoriza o Executivo a comprar as vacinas. Porém, esse projeto entrou na casa hoje, né, entrou na sexta, foi combinado que se entrasse na sexta, hoje a gente aprovaria. Porém, todo mundo sabe que entrou o projeto e não foi aprovado, né? Mas eu gostaria até depois de um esclarecimento melhor o porquê nós não aprovamos. Porque a gente está tão preocupado em investigar o hospital, em remover o passado, e a gente esquece de fazer o que todo mundo quer agora. Nós queremos vacina, nós queremos salvar vidas. Sábado morreu uma pessoa, hoje morreu outra. Quantas mais pessoas? E nós, vereadores, podemos ajudar. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode agilizar os nossos trabalhos e parar de perseguir, remexer o passado. Não é isso que a gente quer. Respeita, nobre colega. Por favor, você meça as palavras. Então, doutora, a senhora estava na pode reunião, a senhora se comprometeu e não o fez. Mas tudo bem. A população já está sabendo disso. Agora entrou outro projeto de lei aqui para multar as pessoas que não usam máscaras em logradouros e praças. Multar quem? Não faz o isolamento social. Multar as pessoas por aglomeração. Estamos esperando a votação e passar pelas comissões. Outra questão também importante é... Um minuto, por favor. A questão do salário. Foi comentado sobre complementação salarial. A outra Câmara, ela simplesmente indicou o problema, questionou. A prefeita anterior fez o quê? E a Câmara? Nada. Então, na verdade, os funcionários estão desassistidos há muitos anos. Não vai ser agora que nós faremos milagre, mas nós tentaremos. Mais um detalhe aqui que eu gostaria de informar vocês. População mariense. Exijam os seus kits de tratamento precoce. Ficou acertado agora. Eu cheguei 5 minutos antes da reunião, porque eu estava na prefeitura, uma reunião, o Ricardinho e o Rafael também estavam. Ficou acertado da seguinte forma. Será disponibilizado pelo poder público e você vai poder exigir do médico. Não é obrigado para ninguém. Azitromicina, ivermectina, vitamina D, zinco, na primeira fase da doença. Na segunda fase da doença, todos esses medicamentos, mais o dexametasona. Então, exijam seus kits, a prefeitura tem todos esses medicamentos lá. Não deixam de exigir os kits. Outra questão que eu gostaria de agradecer ao prefeito e informar a população, que foi feito o levantamento dos lotes que foram doados e a quantidade que tem disponível. Então, nós, em breve, quando terminarmos de construir as pontes, que esse final de semana caiu mais uma, com a enchente da Mata, que teve uma enchente no bairro esse final de semana, e aí nós daremos início à abertura das ruas para as pessoas poderem construir sua tão sonhada casa. Porque o lar é o melhor lugar que tem para a gente poder, né, descansar e colocar aí a cabeça, a consciência no travesseiro. Agora, outra questão, a análise das águas, dessas águas são feitas periodicamente pela Vigilância Sanitária, inclusive na Prefeitura eu tomo essa água também. Então, está disponível para quem quiser lá na Vigilância essas análises.
Outra questão, venho aqui defender os funcionários da Secretaria de Saúde. Quando a gente fala que se perde exame, se falta isso, se falta aquilo, a gente tem que especificar para não generalizar, porque tem muita gente sofrendo, os funcionários estão esgotados, cansados. E a gente tem que ser muito justo quando vai fazer algum comentário aqui nessa casa, porque às vezes a gente envolve muitas pessoas que não têm nada com o problema. Mais um detalhe. Vamos economizar. Também adoro essa palavra economia. Sou 100% a favor do executivo com isso. Mas é muito fácil a gente olhar o defeito do outro e esquecer do defeito da gente. Vamos economizar começando por essa casa. Um aluguel de quase R$5.000. A gente falar que tem que economizar velório, tem. Biblioteca, tem. O executivo tem que economizar nas diárias? Tem. Tanto que nem viajar, ele viajou ainda. Porém, vamos começar aqui, dando exemplo, tirando esse elefante branco daqui e levando para o lugar anterior, que é o lugar cultural, que é a Câmara de Maria da Fé, a Câmara anterior. Com R$5.000, face a tão sonhada rampa de acessibilidade. E é isso. Obrigada, Maria da Fé. Estou disponível. Obrigada, boa noite. Com a palavra, o vereador Fábio José de Campos. Iniciando aqui a minha fala final, parabenizando todas as mulheres da nossa cidade, parabenizando todas as mulheres dessa Câmara, a presidente Carminha, vereadora Ana Paula, Cássia, a Samara e a... fugiu o nome, a mesma? A Karina, obrigado. E a contadora Karina, parabenizar, deixar o meu abraço aqui e o meu parabéns a todos. Serei breve, queria aqui só reforçar, nesse momento tão delicado da pandemia, reforçar aqui, gente, o cuidado, voltar a reforçar aqui o cuidado que temos que ter com o uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento. Ainda vemos muitas pessoas nas ruas não seguindo as orientações, não usando máscara. E eu acredito que nós temos que ter essa conscientização, nós temos que ter essa consciência, porque isso leva risco à família, leva risco aos amigos, leva risco àquelas pessoas que nós amamos. Então, fica aqui mais um pedido, mais uma atenção para que todos sigam essas medidas preventivas e que, com a certeza, de dias melhores. Comigo é só isso. Boa noite. Com a palavra, o vereador Guilherme Caetano Braga. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar meu grande expediente falando sobre a castração que foi realizada no último final de semana, na sexta e no sábado. Foi feito um mutirão, de castração cirúrgica de cães e gatos, visando o controle populacional desses animais do nosso município. Foi atendido cerca de 160 animais. O serviço foi prestado pela Associação Mãos Amigas, de São Lourenço, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e também organizado pela Associação Pets com Fé. Então, eu visitei eles no sábado, e pude acompanhar um pouquinho dos trabalhos. Gostaria de parabenizar toda a equipe envolvida, o Renato, sua equipe, a Aninha e a Maísa, que me receberam tão bem lá, todos os colaboradores e funcionários envolvidos nessa ação. E eu queria voltar no assunto pandemia, que o momento pandêmico que estamos vivendo ainda é muito crítico. E nosso município vem crescendo exponencialmente o índice de casos e os leitos, principalmente da microrregião de Itajubá, que a gente é atendido, ainda está praticamente esgotado, em 98%, com dados de ontem. E nessa última semana, somente no município aqui de Maria da Fé, foi registrado 2 dias com casos de confirmação de positivo para Covid, de 16 casos por dia. Então, é um número que nunca foi atingido desde o início da pandemia. E é cada vez notório também o maior número de pacientes com síndrome respiratória aguda grave. E eu peço atenção também à questão dos jovens, que eu sou jovem, uso essa questão também de pedir atenção a eles, desse cuidado que é a população que realmente mais se expõe, talvez. Então, esses dados mostram também que o número de internações dos jovens, inclusive em estado grave, está cada vez maior. E por isso é importante essa aceleração de esforços para aquisição de vacinas, como é o projeto
que o Executivo protocolou na sexta-feira. Como a vereadora Ana Paula falou, a gente estava em reunião, né, na sexta-feira, a mesa da diretora estava presente e a gente não confirmou que ia ser votado hoje. A gente analisou, até o doutor Tiago pode estar presente aqui e provar, que a gente tem que ver a tramitação do projeto aqui. Eu também achei que ia ser hoje, mas depois a gente foi ver o regimento, o projeto tem que dar entrada pelo menos na ordem do dia, depois que receber o parecer das comissões de justiça e redação. Por isso também essa questão de amanhã a gente já está reunindo, né, todas as comissões juntas e talvez, né, a doutora vai anunciar ainda hoje uma reunião extraordinária para a aprovação desse projeto o mais rápido possível. Eu queria lembrar a população também da questão daquela plataforma digital, né, que tem disponibilizado pela Prefeitura, que é o CVA Digital, né, o www.cvadigital.com.br. Lá você seleciona o município de Maria da Fé, pode relatar sintomas, tem a possibilidade de fazer um autoteste e até de denunciar, né, ajudar na fiscalização do município. E, por fim, eu repito, né, que não é momento de normalizar a pandemia, a situação está bem complicada, há fortes indícios, né, do governo estadual decretar onda roxa, né, em algumas regiões do estado, ou praticamente todo o estado, ainda essa semana, então a gente tem que ficar atento a tudo isso. Né. Contamos com o bom senso das pessoas, falamos, né, que a aglomeração não é recomendável, usar, né, a máscara, o álcool em gel, de respeitar todas as medidas. O povo precisa se dar de conta do risco que está correndo, não só por obedecer um decreto ou não, mas pelo efeito na sociedade como um todo, né? O momento é crítico, o sinal vermelho está aí, né? Está aceso há vários dias, e vamos acreditar na ciência, né? E todos nós devemos ter essa consciência social e esse senso de coletividade para enfrentar juntos essa pandemia. Então, peço a colaboração de todos, né? Todos nós estamos juntos nisso tudo. E agradeço a atenção e boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Elber Fernandes Borges de Campos. Bom, novamente, boa noite a todos. E, enfim, primeiro, em relação à questão de economia por parte dessa casa, é necessário deixar claro que, ao longo dos últimos anos, várias medidas foram tomadas, né, pela legislatura anterior e por nós também, né, nós estamos prosseguindo, com medidas que têm por objetivo, de fato, economizar dinheiro, né, gastar bem o dinheiro para prestar um melhor serviço para a população, um serviço de qualidade e com um custo baixo para os cofres públicos. Infelizmente, o antigo prédio da Câmara, quando foi feito, inclusive meu pai era o presidente da Câmara, ele atendia muito bem as necessidades daquele momento. Hoje, com todos os requisitos de acessibilidade que a lei nos impõe, por mais que se diga de construir uma rampa que dê acesso, ele ainda é inadequado. E hoje aquele prédio é pequeno e ele não tem mais como comportar a estrutura atual dessa casa. Bom, outro ponto é em relação aos projetos que foram enviados, né, em relação às vacinas e em relação às máscaras. Bom, os projetos chegaram nessa casa na sexta-feira no final da tarde. E tem toda uma tramitação que deve ocorrer para que eles sejam apreciados, bem analisados, para que a gente possa aprovar. Ninguém aqui está se negando a aprovar. Mas é necessário que, por mais que a gente possa acelerar o processo, né, tirar interstícios e tudo mais, ainda é necessário um trâmite legal. Como o Guilherme disse, as comissões vão se reunir de forma conjunta para acelerar o processo. Provavelmente teremos uma reunião extraordinária para que esses projetos sejam apreciados e votados. Certo? E é importante também que a população tenha noção de que o projeto que foi enviado a essa casa é que dá ao Executivo, ratifica, na verdade, né, a entrada do Executivo ao consórcio de prefeituras. Não dá autorização para o prefeito comprar vacina. O município entra no consórcio e quem compra as vacinas é o consórcio. E isso é dividido entre as prefeituras participantes do consórcio em forma de rateio. Nós não estamos aqui autorizando o prefeito a comprar vacinas com verbas da prefeitura. Nós estamos discutindo um projeto que tem por objetivo incluir Maria da Fé num consórcio, ratificar a entrada da cidade num consórcio de vários municípios,
né, liderado pela Frente Nacional de Prefeitos, em que este consórcio compra as vacinas, não a prefeitura. Bom, em relação ao Covid, vale algumas ponderações. Nós tivemos, no último boletim do dia 13 de março, um número de 98 casos. Hoje é dia 15. Então, provavelmente, nós já temos mais de 100 casos na cidade. Pela evolução do quadro, infelizmente, os números não param de crescer. 13 óbitos confirmados, 1 óbito em investigação. Então, é urgente, necessário, assim como a gente fez aquela moção de apelo, que a população se conscientize, que a população cumpra as medidas sanitárias. Posição deste vereador: não existe tratamento precoce. Não pense que os medicamentos irão te proteger. Todos os remédios indicados pelo governo são comprovadamente ineficazes pela maioria dos especialistas, dos cientistas, dos médicos. Eu gostaria de fazer uma reflexão aqui. Se esses medicamentos, de fato, tivessem eficácia, o mundo inteiro estaria usando. E não é o que acontece. Então, não há tratamento precoce. O que existe são as medidas sanitárias. Se proteja. Cuide dos seus. Mantenha isolamento. Mantenha distanciamento. Higienize as mãos. Use álcool em gel. Utilize a máscara da maneira correta. É isso que vai te salvar. Estimular o uso desses medicamentos cria nas pessoas uma falsa sensação de proteção. Tomei ivermectina, posso ir para a rua. Não pode. Já existem casos relatados de pessoas que, por uso abusivo de ivermectina e outros medicamentos desse tal kit aí, no caso da ivermectina, adquiriram uma hepatite medicamentosa. É esse o termo, vereador Fábio? Hepatite medicamentosa, levando pessoas a óbito. Isso não é brincadeira. Não existe tratamento precoce. Siga as medidas de proteção. Bom, as pessoas de fé, elas creem que Deus opera milagres. De fato, esses milagres Deus opera pelas mãos dos homens. E os homens em questão não somos nós políticos. Os homens em questão aqui são médicos, cientistas, especialistas, que fazem, estão fazendo e continuarão a fazer a sua parte. Cabe a nós políticos, criar as condições, envidar todos os esforços para que a gente possa permitir que, por meio da ciência, a gente possa sair dessa pandemia e, quem sabe, retomar a nossa vida normal. Muito obrigado a todos, boa noite. Com a palavra, o vereador José Ricardo Brito. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, a todos que nos assistem nas redes sociais. Eu quero agradecer aqui o executivo na pessoa do senhor Adilson, que tem aí de prontidão atendido às nossas indicações, requerimentos que nós fizemos, eu, vereadora Ana Paula, vereador Rafael, sobre pontes, as quais foram aí feitas novamente nas posses, ali no Jardim Delfim Cesário, na Mata de Baixo, no Senhor Beto, também a ponte ali da família Sarno, a qual foi feita, e também nos Pintos, Cantos Carneiros, e uma ponte que está em obra aí, lá na casa do senhor Maximiano, Estivemos aí junto com o prefeito essa semana visitando aí essas obras nesses distritos. E também quero aqui mais uma vez parabenizar aí as pessoas que estão na linha de frente ali, na síndrome gripal ali no hospital, estão ali doando suas vidas, e não é um trabalho fácil, a gente tem acompanhado, é um trabalho super árduo, ficar ali recepcionando pessoas infectadas pelo Covid. E também vale ressaltar aqui, que nós estamos com uma pessoa de pulso firme, ativa,
uma pessoa super ativa, com uma grande experiência, que é a secretária de Saúde, a Denise, que está fazendo aí um bom trabalho para nós marienses. E como já foi colocado aqui nesta casa, é válido reforçar aos moradores próximos aos loteamentos que quando eles se sentirem aí perturbados, né, com o som alto, aquele som estridente, no começo da noite e nas madrugadas, assim como dito à minha pessoa pela central da PM, onde se tem que ligar para fazer então as denúncias, recomenda-se então, ao fazer a ligação, para sanar definitivamente este transtorno, deve-se fazer então, junto com a PM, um boletim de ocorrência. E é notório se identificar, assim como foi dito aqui nesta noite, para que se faça valer as medidas corretas, né? Isso daí foi me falado pelo capitão ou tenente da Polícia Militar de Itajubá, foi quando eu liguei, quando reclamaram, fizeram a reclamação, ele me passou aí esse procedimento a qual tem que ser feito. Só que as pessoas têm medo de se identificar. Então, o problema vai continuar, né? Então, fica a dica, né, que se façam, assim, se possível, um BO coletivo, se assim existir. Não sei se tem como fazer, mas se tiver, faça. Com várias pessoas, sim, doutor. Existe aí um boletim de ocorrência coletivo, então, vocês façam, moradores. Chamem a polícia, façam um boletim de ocorrência por perturbação, para sanar definitivamente esse problema, né? Eu quero aqui expressar aí o meu lado espiritual diante aí desse Covid, dessa doença trágica que está causando óbitos nas famílias, que quando você tem uma intimidade com Deus, Deus te usa para curar as pessoas. Com uma boa oração e uma boa intimidade com Deus, é sim notório e é capaz sim de que o homem seja usado aí para fazer curas e milagres através de nossa vida. Obrigado. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando Batista. Eu gostaria de agradecer o pessoal de casa que nos acompanhou essa noite pelo Facebook. Queria fazer das palavras dos meus amigos as minhas também. A maioria das palavras foram as que eu tinha vontade de falar, não vou repetir, né? Agradeço por eles. E queria deixar clara à população, aos funcionários, aos não funcionários, se precisarem, continue contando comigo, vereador, conosco, vereadores, somos vocês, né, representantes do povo. O que precisarem, pode contar com a gente. Por hoje é só. Boa noite. Com a palavra, o vereador Neilson Gonçalves dos Santos. Boa noite a todos, aqueles que nos ouvem pelo Facebook, aos nobres colegas. Eu quero também repetir as palavras do nobre vereador Fábio, a questão de lembrar o Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres. E aqui temos a Ana Paula, repetindo, Carmen, a Carminha, que a gente tem essa atividade, a Samara, a Cássia, a Karina. Quero homenagear minha esposa, Rosiana Gonçalves Santos, minhas 4 filhas, Iris, Carol, Emily e Ana Elisa, e as 2 netas, Maria e Laura. Só tem mulher em casa, então eu tenho que fazer muita homenagem. E também a todas as demais mulheres da nossa cidade, da nossa região. De fato, a Covid tem nos preocupado, tem trazido tristezas, tem trazido suicídios, tem trazido indecisões. E, na verdade, repito o que já disse, com todo respeito, ao nobre colega Elber, que a gente está se dando muito bem, graças a Deus.
essas diversificações de ideias, de opiniões, porque nós vemos, de fato, muita gente morrendo pela Covid sem usar o tratamento precoce. E como está morrendo? Eu sei que todos os médicos estão fazendo o máximo, correndo atrás para trazer uma solução, uma vacina que, de fato, resolva o problema, mas até agora, então, está tudo muito duvidoso. O que fazer? Então, quando nós chegamos numa situação dessa, nós temos que, não digo apelar, mas digo que experimentar muitas coisas que muitas vezes nós nem acreditamos. Eu venho de família, e muitos nós vemos, pessoal da roça, a gente é tratado com chá de alça-peixe, com chá de folha de goiaba, com tantas coisas, e eu uso até hoje. Muito difícil usar um remédio, a gente usa. Respeito todas as opiniões. Mas tenho estado aqui, 58 anos, e me considero uma pessoa com saúde, pela graça de Deus. De fato, também, e quero deixar claro aqui a toda a população, que nós, como cristãos, e sei que aí, não só a presbiteriana, os católicos, tem muitos que estão orando, clamando a Deus para intervir. E, de fato, como bem disse o vereador Elber, Deus usa, sim, os médicos. Deus usa todos os seus meios para curar as pessoas. Nós temos que procurar os médicos, nós temos que fazer a nossa parte. Mas há casos, e sou testemunho ocular, e sou testemunha de muitos vídeos de médicos que não deram por morto as pessoas. Você não tem mais jeito. Mas para Deus tem. E aquela pessoa restaurou, uma testemunha de 82 anos, que ela saiu da intubação para dar lugar a um mais jovem. Porque essa é a política, e não vamos discutir aqui a política do hospital. E aquele médico falou, mas o que a gente vai fazer com um homem de 82 anos? Em coma, com Covid. E aquele médico sugeriu para a enfermeira, né, que repetisse apenas 2 versículos, porque a pessoa que está em coma, ela consegue assimilar aquilo que as pessoas falam. Até certo ponto, não sei se o nosso querido aí, vereador Fábio, pode confirmar. Mas o fato é que aqueles 2 versículos dizendo que Deus é poderoso e a quem temerei, né? Porque eu devo temer uma Covid se Deus está comigo. E o pessoal chamava ele de louco, de perturbado. E o médico falou, não quero que faça isso. E com 5 dias aquele homem nem enxergava o olho dele, o rosto dele, porque de tão inchado que estava. E aquilo começou a desinchar. E 10 dias estava desinchado, e com 15 dias ele recebeu alta, 82 anos com Covid. E ele foi embora e parece que ele está até arrumando uma namorada. Então, coisas impossíveis acontecem. Só lembrando um outro testemunho bíblico de Naamã, um chefe de um exército do seu rei, estava com lepra. E os médicos e os feiticeiros e os doutores ali do reino não resolviam o problema. E um dia uma menina cativa do povo de Israel estava na sua casa, no palácio, e ela disse, se você conhecesse o profeta Eliseu, ele oraria a Deus e Deus curaria a sua ferida. Ele já tinha tentado tudo, por que não tentar mais isso? E ele foi, quando, conversando com Eliseu disse, banha 7 vezes no Rio Jordão. Um rio poluído, sujo. E a princípio, mas eu entrar nesse rio aqui, de jeito nenhum. Aí os seus guardas não entram, está pedindo, você não quer sarar, quem sabe? Ele entrou e saiu curado. Então não existe impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. E quanto ao tratamento precoce, meu querido Elber, com todo respeito, eu recebi isso aqui hoje de uma enfermeira, dizendo o seguinte, sobre o tratamento preventivo, estive no posto da saúde do bairro Goiabal, em Maria da Fé,
para buscar uma medicação antidepressiva para o jovem que está na Casa de Recuperação Cerevi, do qual a gente faz parte da diretoria. Tudo isso com supervisão do médico e enfermeiros do posto. Este bairro é bem peculiar, pois metade dele pertence a Itejubá e a outra metade para Maria da Fé. Conversando com o assistente de saúde, foram registrados 11 casos de Covid-19, ao lado de Maria da Fé e 12 no lado de Itejubá. Os 11 do lado de cá, Maria da Fé, foram tratados com o kit, já citado, fornecido pelo Hospital Municipal de Maria da Fé, sob a prescrição médica. Destes 11, nenhum evoluiu para internação. Alguém, por favor, teria informação dos 12? Então, aquela é a informação dos 12 de Itejubá. Se foi o Covid, se foi a cloroquina, se não foi, que restaurou, que não aprofundou a doença, eu não sei. Mas sei que Deus tem abençoado as pessoas. Então, não é obrigatório. Quem não quer, não toma, mas se precisar, eu tomo. Se falar para mim que um abacaxi com sal é bom, a gente faz o teste. A gente quer vidas sendo curadas com a graça de Deus. E, se Deus quiser, eu creio que isso vai passar logo. Obrigado a todos. Boa noite. Com a palavra, o vereador Rafael Ribeiro Martins. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar o nosso prefeito. Eu estive conversando com ele, como a Ana Paula falou já no começo, da reiniciativa de dar os lotes que estão parados lá faz quanto tempo? Porque ele começou a dar e o povo ficou esperando, parou. Aí eu vi que essa reiniciativa dele foi muito boa, que você vê nos olhos das pessoas brilhando, esperando o lote para fazer sua casa, porque está tudo caro, você vai pagar o aluguel, fazer tudo do jeito que está muito difícil. Então, essa eu queria parabenizar. E outra coisa, quem não viu o vídeo meu do prefeito, Ricardinho, fomos lá no pronto-socorro do hospital, lá está separado a área do Covid, com o pronto-socorro de quem machuca, cai, tem algum problema. Então, os primeiros sintomas, vai em busca, não fica esperando gravar o quadro. E também, falando do kit, amanhã eu, Ana Paula e o Ricardinho vamos lá em São Lourenço ver que lá está tudo normal, porque eles estão tomando kit, alguma coisa tem, nós vamos ter que lá ver. Não é possível. E para fechar mesmo, eu achei, hoje foi um dia perdido. Se nós viemos aqui para o lugar da vacina, a gente respira a vacina, todo mundo levanta cedo quer saber da vacina. Nós vamos ter que fazer o extraordinário para voltar a vacina? Para com isso. E o projeto da vacina, o dinheiro para comprar vacina é da prefeitura também, pelo que eu estive conversando, e também do consórcio. Então, todo mundo quer saber da vacina. Agora nós viemos aqui ficar falando, hoje eu acho principalmente tinha que ser vacina. E é o outro projeto, que é a multa, que tem gente sem noção, andando para a rua aí com corona, achando que ele não tem sintoma, ele pode andar de boa, está tudo errado. Então, tinha que ter votado isso hoje. Tá bom, gente? Você desculpa a alteração. Boa noite. A próxima reunião ordinária será no dia 29 de março, às 18 horas. Nos dias 17 e 18 do 3, quarta e quinta-feira, às 18 horas, realizaremos reunião extraordinária para discussão e votação dos seguintes projetos. Projeto de lei número 10/2021, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Projeto de lei número 11/2021, que dispõe sobre infrações administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, Covid-19, e da outras providências. Estão convocados todos os vereadores. Declaro encerrada esta reunião e agradeço a presença de todos.